Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, meus amados irmãos, por esta manhã, mais uma vez, na presença do Rei Jesus. Que Deus possa lhe conceder o desejo do seu coração nesse dia, né? Dia abençoado e dado por Deus. Então creia tão somente, se você começar a profetizar as bênçãos sem medida, o sobrenatural de Deus, se você verdadeiramente está, aleluia, na condição, na posição que Deus quer, nada será impossível acontecer. Pois nós cremos num Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero pedir a Deus, em forma de intercessão, de oração nesta manhã pela sua vida, para que Deus abençoe o seu lar novamente, para que Deus possa fazer o milagre acontecer. A palavra de Deus, ela é fiel e é verdadeira, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor. E se tu creres, tu verás a glória de Deus. Nada será impossível para Deus. Pode ser impossível aos nossos olhos. Achamos que não tem mais jeito, né? Aquela pessoa que estava na igreja era uma bênção e hoje não está mais. Mas eu quero dizer para você, Deus é fiel e verdadeiro. E se Deus é fiel e verdadeiro, com certeza o sobrenatural vai acontecer na sua vida. Se você crê, diga amém. Eu creio, pastor. Na palavra, eu creio num Deus vivo. Precisamos profetizar isso para nós, para nossas vidas, dentro do nosso lar, sabe? Você já parou para pensar e falar dentro do seu lar coisas boas? Você sabe o que significa a palavra éfata, né? Jesus usou essa palavra quando foi para orar para aquela menina que era, se não me engano, era surda, né? E aí você pode dizer essa palavra dentro da sua casa, éfata, que significa abre-te, abre as portas do céu para minha casa, abre as portas da felicidade, da unidade, da prosperidade, éfata na prosperidade. Faça isso todos os dias, que Deus vai abrir a porta, tá bom? Não se esqueça disso. Outra palavra que precisamos dizer todos os dias dentro do nosso lar é shalom. A paz dentro do nosso lar tem que reinar, né? Tem que reinar. E a outra palavra que eu quero que você diga todas as manhãs no seu lar é assim: tudo que está ligado na terra será ligado nos céus. E aí você diz essa palavra e ele diz: eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer, vai acontecer, o milagre vai vir sobre a minha vida, meus familiares. Éfata, shalom, se está ligado na terra, está ligado nos céus. Amém? Vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 19. Nós vamos ler 3 versículos dessa palavra. Palavra essa que vai também nos chamar a atenção. A Bíblia toda chama-nos a atenção. A Bíblia toda nos exorta, nos consola, nos edifica. Mas no livro de Mateus, capítulo 19, verso 13. 19, 13 vai dizer assim, ó: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Olha só, queridos, nós estamos diante de uma palavra que nos ensina, né? Uma palavra que possa nos chamar a atenção em relação à nossa conduta, a nossa forma de servir a Deus. Porque se observamos que quando Jesus estava ali,
o povo trazia, a multidão trazia as crianças para que ele orasse, para que ele abençoasse essas crianças. E a Bíblia vai dizer que os próprios discípulos estavam tentando impedir que chegasse até Jesus, mas Jesus os repreendeu. E repreendeu, eu creio, severamente: não deixais vir toda criança, porque das tais é o reino dos céus. E parando para pensar no que Jesus estava falando, Jesus estava dizendo que todo aquele que se tornar como uma criança verá o reino dos céus, terá o reino dos céus, pertencerá ao reino dos céus. Por quê, pastor? Porque uma criança, irmãos, ela é apta a perdoar 24 horas. Se você der uma tapinha na criança, ela chorar, logo ela está lhe beijando, está lhe abraçando, significando que esqueceu, que perdoou. E nós somos assim? Não. Muitas vezes guardamos o rancor em nossos corações, e isso é mal. Isso vai fazer com que o nosso coração venha crescer. Por quê? Porque nele vai criar a raiz de amargura, onde a Bíblia diz que não podemos deixar criar a raiz de amargura. Então, queridos, que nós possamos entender essa passagem. Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos ser como uma criança, não como criança levado a qualquer vento de doutrina, não como uma criança que vive brincando, não. Essa criança que Jesus está falando é uma criança significando de pureza, de inocência, de uma maturidade espiritual grande, tremenda para nossas vidas. Caso contrário, querido, nós não teremos o direito do reino dos céus. Jesus, quando ele disse isso, ele chegou as crianças a ele, impôs-lhes dele as mãos e foi embora. Eu quero dizer para você, se você tem filho em casa, observe as crianças, observe seus filhos. Porque se não for da forma como uma criança, ninguém vai ver o reino dos céus. Amém, meu amado irmão? Amém, minha amada irmã? Vamos orar a Deus? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai da glória, diante da Tua palavra, Pai, queremos Te pedir, Pai querido, para amar a Tua graça, a Tua misericórdia, e como um vaso em Tuas mãos, sendo o Senhor o nosso oleiro, Te peço, trabalha em nós, molda esse vaso de barro e faz um vaso novo, se for preciso quebrar, para que nós possamos sermos, como a palavra disse nesta manhã, uma criança, porque das tais já pertence ao reino. Deus querido, Deus amado, trabalha em nossas vidas, nosso ser, nosso pensar, nosso olhar, nosso caminhar, nosso falar. Molda o nosso coração, meu Deus e meu Pai, pois precisamos ser transformados pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, pelo poder e a virtude do Espírito Santo sobre nossas vidas. É assim que eu te oro, meu Deus, crendo. Já te agradeço na bênção da vitória daquele e daquela que vai estar meditando juntamente comigo, orando comigo, Pai querido amado, e compreendendo e entendendo os teus desígnios, os teus desejos, a tua vontade. Santo de Israel, assim que eu te oro, já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, meu amado irmão, amém, minha amada irmã. Não se esqueça, irmãos, de compartilhar, de dar um like, de se inscrever no canal. Não se esqueça de orar pelo nosso irmão João Batista. Em nome de Jesus, a oração de um justo há muito em seus efeitos. Que nós possamos, através da oração, fazer com que o céu se mova em favor dele, o céu se abra, que o sobrenatural aconteça, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a você, a toda a sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir. Shalom Adonai.